Termos que são utilizados, por exemplo, normalmente são termos capacitistas, né? Nossa, ele nem parece autista. Eu ouço isso do meu filho. Tão bonito. Como é que ele é autista sendo tão bonito assim? Você vê, meu Deus do céu, a pessoa... E tem que ter paciência com... Então, tem assim, empresas no Vale do Silício que têm áreas de desenvolvimento de tecnologia, todos neurodivergentes. Então, já faz uma seleção para selecionar pessoas que fazem hiperfoco, que têm atenção a detalhe. Bem-vindos de novo, meus amigos, ao RH Debate. Nós hoje temos um tema muito interessante, que é a inclusão do autismo no mercado de trabalho. E para esse tema, nós trouxemos uma pessoa extremamente qualificada no assunto, que é a Mônica Carvalho, que é graduada em Direito, MBA em Gestão de Pessoas e Didática para o Ensino de Adultos, executiva de RH e Operações da... Essa não gravei. Da Onda Solidariedade, é uma instituição do setor. Onda Solidária. Onda Solidária. A Mônica foi executiva de RH de empresas como a Star One, Embratel, InterTV, que é afiliada da Globo, e conselheira de agências do bem e da Fundação Moody's. Mônica, muito bem-vinda. Eu vou passar para o Léo agora a continuação da apresentação. Vocês são amigos de longa data. Léo, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos. Bem-vindos a mais um RH Debate Podcast, no seu segundo ano de atuação. Hoje, vocês já devem estar cansados de me ouvir falar isso, né? Com uma grande amiga, mas é uma verdade. Conheço a Mônica há mais de 25 anos. A Mônica participou de um projeto que a gente desenvolveu na Casa e Vídeo, muito adiante do seu tempo, que foi o Avacon 360. Era uma variação de competência 360, toda via internet, que ninguém nem pensava em fazer, e que a Procter jogou no lixo, é claro. E a Mônica hoje, ela foi a primeira pessoa a vender home office no Brasil. Ninguém falava de home office, ela já falava home office e já defendia o sistema home office. Aí veio a pandemia e mostrou que ela tinha razão, né? E hoje ela veio aqui para falar de um tema que é muito, muito importante, muito interessante, que é a inclusão do mercado de trabalho dos autistas. Ela fala com propriedade e conhecimento bem grande do tema, e eu acho que com certeza vai ser um episódio daqueles imperdíveis do RH Debate Podcast. Mais um episódio imperdível nosso. Bem-vinda, Mônica. É um prazer ter você aqui. Obrigada. Fique à vontade para se apresentar melhor ao público, por favor. Ah, sim. Não, vocês já me apresentaram super bem. Não tenho muito o que falar aí, não. Bem, a minha trajetória, né, sempre foi, apesar da formação em Direito, sempre foi na área de recursos humanos, né? Eu fui para recursos humanos para fazer contenção de passivo trabalhista, depois eu nunca mais saí de RH. E... por que hoje, né, apesar de trabalhar no terceiro setor, como RH e operações, eu trabalho também com inclusão de autistas, né? É sempre uma causa pessoal, né? Todo mundo que trabalha com causas ligadas a PCD tem sempre um motivo pessoal. O meu filho foi diagnosticado aos 34 anos, é um diagnóstico tardio, né, com autismo e altas habilidades. E aí eu descobria um mundo que eu desconhecia totalmente, né? E que a maioria das pessoas ainda desconhece, né? Nós temos um trabalho acadêmico sendo organizado somente há 10 anos sobre o autismo. Então, tem muitas coisas ainda que você tem ideias antigas, as pessoas têm ideias antigas e as empresas, principalmente, desconhecem totalmente as características que estão no espectro, né? É um espectro justamente porque tem variações, não é um padrão, né?
Então, cada autista tem características diferentes. E a minha questão pessoal, quando meu filho teve o diagnóstico, foi por que meu filho, apesar de ser um empresário de sucesso, nunca conseguiu ingressar numa empresa, numa vaga. Ele não passava nas entrevistas, ou ele conseguia entrar e não conseguia continuar. Teve crise de shutdown no meio de um shopping, que foi fazer aquele trabalho de extra-natal em loja, né? Não aguentou a quantidade de informações para ele, foi demais, né, para a condição dele. E a gente não entendia o porquê, mas também não conhecia absolutamente nada. Eu até me considero uma pessoa esclarecida, né? Já tive a oportunidade como RH de lidar com alguns outros transtornos, mas o autismo, para mim, não fazia parte da minha vida. E aí eu comecei a pensar como é que eu poderia ajudar as empresas, do mesmo jeito que foi o home office lá atrás. Em 2012, eu saí da Star One para fazer consultoria em implantação de home office. Eu ofereci esse projeto, a empresa não aceitou implantar e eu saí com o projeto na mão e falei, eu vou oferecer para outras empresas que queiram, né? Como o Léo falou, né? Na pandemia, a pandemia justificou, né, e consolidou o modelo. E era, em 2012, um trabalho de formiguinha, né? E aí eu comecei a pensar agora com o autismo, como que as empresas, os processos corporativos não incluem verdadeiramente. A gente fala de PCD, né? O PCD para as empresas é considerado o tipo de deficiência, normalmente na locomoção, né? Então, o PCD para algumas empresas é meramente deficiência física, mas os transtornos não são considerados, né? O autismo é uma deficiência e as características do espectro são características muito interessantes para o mundo corporativo. Coisas que a gente de treinamento, de desenvolvimento, nunca consegue desenvolver nas empresas. Você não consegue desenvolver uma característica que o autista... Não existe um autista igual ao outro, tá? São características que são comuns, né? Então, sempre que eu falar aqui de características, elas são comuns a um grupo de autistas, mas é um espectro. Sim. Então, o que causa prejuízo para um não causa para outro, tá? Mas, de maneira geral, assim, o hiperfoco é muito percebido no autismo. O senso de justiça, o compromisso com a entrega, o resultado, tudo que tem a ver com legitimidade está muito ligado ao profissional autista. E muitas vezes isso é muito mal visto, né? Todo mundo, autista ou não, já deve ter passado por alguma situação numa empresa que na hora que ele fala uma verdade, que ele mostra uma verdade, que ele aponta um erro de alguém da equipe, aquilo ali é mal visto por toda a equipe, pelo gestor, e aquilo ali, né, limita o crescimento profissional, né? Então, eu pensando nisso, falei, eu vou montar um curso para ensinar, mas antes eu precisava aprender, né, sobre autismo, porque era muito novo. Na minha cabeça, o autismo era o que hoje eu conheço como nível 3 de suporte, né, que são pessoas comprometidas, com fala comprometida, com estereotipias intensas. E muitas vezes, né, hoje eu entendo que o autista nível 1 de suporte, ele não tem o suporte, ele acaba não tendo suporte, porque ele aprende a mascarar, né? Ele tem limitações menores, então ele aprende a mascarar as próprias limitações e acaba que ninguém percebe. Né? Foi o caso na minha casa, né? A gente nunca percebeu, não conhecia, né? E a gente não sabia. O Pedro era o garoto que sempre tirou nota 10. Ele tem altas habilidades também, que era a antiga superdotação, né? Então, ele sempre tirava nota 10. Ele nunca deu problema de comportamento. Ele seguia tudo muito arrumadinho, né? Por outro lado, perdia tudo. Perdia bicicleta, perdia skate, perdia tudo. Mas era desligado. Pra gente, era desligado. Pedro tinha dificuldade de ficar em ambiente com muito falatório.
A coisa sensorial da iluminação, ele não tem problema, né? Ele não tem nenhuma restrição. Mas com muita falação, então, o que ele fazia? Desde pequeno, ele escolhia uma pessoa e começava a conversar só com aquela pessoa. E aí todo mundo olhava e falava, nossa, que criança interessante, né? Que conversa, que dá atenção e tal, porque ele não conseguia entender todas as conversas acontecendo ao mesmo tempo, né? E a gente, levando isso para o mundo corporativo, a gente vê que é exatamente a mesma coisa, né? Tudo no mundo corporativo está muito ligado ao relacionamento, ao comportamento, a como a pessoa circula, né, pelas dificuldades, né, pelos relacionamentos internos e externos também, né? Ô, Mônica, o ambiente corporativo está cada vez mais diverso e dinâmico. Mas quando se trata da inclusão verdadeira, aquilo que você falou, quer dizer, as empresas só enxergam a parte física, né? Os profissionais ainda não se sentem entendidos sobre o tema. Como lidar com a neurodiversidade no local de trabalho? O que você orienta para quem está nos assistindo aí? Sim, você precisa estudar. Não tem jeito de saber sobre o autismo abrindo o celular e vendo entrevistas, as mensagens soltas, elas são só um alerta para que você procure estudar, né? O que eu fiz quando eu descobri o autismo na minha família, eu fui estudar. E por isso eu encontrei a Academia do Autismo. Né? Fiz diversos fora a Academia do cursos. Autismo, que outras fontes as pessoas teriam para poder estudar isso? Tem muitas fontes. Nós temos muitas empresas. Nós temos, assim, a proposta da Academia do Autismo é formar as empresas, né? O nome do nosso curso é Empresa Inclusiva. Mas tem outras pessoas, outras empresas que trabalham com a preparação do autista para o mercado de trabalho, que tem que tomar um cuidado com isso, porque você não pode colocar uma pessoa que tem um transtorno dentro de um padrão. Não é para isso. Mas é preparar para as dificuldades que ele vai encontrar no mercado de trabalho, tá? Mas assim, para ele inserir, para fazer inclusão, como empresa, como gestor, como RH, como próprio colaborador, você tem que estar ambientado com essas informações. Termos que são utilizados, por exemplo, normalmente, são termos capacitistas, né? Nossa, ele nem parece autista. Eu ouço isso do meu filho. Tão bonito. Como é que ele é autista, sendo tão bonito assim? Você vê, meu Deus do céu, a pessoa... E tem que ter paciência com o povo também, né? Porque as pessoas não estão acostumadas mesmo, não sabem do que se trata. Eu já ouvia em algumas empresas as pessoas falando assim, mas se eu admitir algum autista, ainda que seja para cumprir cota de PCD, né? Eu vou ter que fazer uma sala sensorial, uma sala de proteção sensorial, uma sala de descompressão. Não, você não vai precisar. Mas você pode fazer dentro da sua empresa, tornar aquele ambiente de trabalho... Muita gente trabalha em home office, né? Então não precisa nem ter o ambiente físico, né? Sim. Mas se a empresa exige isso, você pode ter um ambiente em que todas as pessoas, não só os neurodivergentes, se sintam tranquilos. Uma área onde a iluminação seja baixa, não tenha muito ruído... O meu filho tem uma máxima, que ele até dá aula no curso, né, da Academia do Autismo, e ele fala que o que serve para o autista serve para todo mundo, e o contrário não é verdadeiro. Então, um exemplo que eu sempre uso, eu estava numa palestra falando sobre autismo, e aí tinha uma advogada no painel, né, ela trabalha com o direito do autista, e aí ela me falou, ela deu um exemplo interessantíssimo. Eu falei, eu vou usar esse exemplo em todo lugar que eu for agora. Ela tem um filho autista e ela falou que ele se incomoda muito quando estão no restaurante e ele acaba de comer e o prato fica sujo na frente dele. Então, eles só vão num restaurante com ele, que o garçom retira rapidamente. Fica de olho quando ele termina de comer, retira o prato dele para ele não ter, né,
nenhum incômodo com aquilo. Incômodo, sim. Gente, não seria bom tirar de todo mundo? Não é para todo mundo isso, né? Não, te prejudicaria em alguma mas coisa? Aí posso fazer um contraponto? Claro. Aí vamos imaginar um restaurante que esteja muito cheio e os garçons não tenham tempo de estar tendo essa observação, que seria interessante, em função da quantidade de pessoas que eles atendem. Por exemplo, eu tenho um restaurante que, quando eu saio muito tarde daqui, às vezes eu vou almoçar 8 horas, 8h30 da noite, que fica aberto, vai até 10 horas, é o Ritz, aquele alemão, que dependendo do dia, aquilo está lotado. E eu sei que os garçons não têm condição de, assim, eu não sou cliente exclusivo, ele tem que atender todo mundo. Então, essa demora, eu não poderia culpar o garçom por isso. Não, sim, mas o que a gente fala é assim, ó, tudo que você fizer, essa é a máxima do PCD, né, e de vários outros tipos de inclusão. Não faça nada para eles sem eles, né? Então você tem que perguntar também, né? Se a pessoa está identificada, pergunta o que eu posso. É identificada. Entendi, se não entendi. tá, porque a identificação não é obrigatória, né? Se não está identificada, não está com cordãozinho, o próprio acompanhante ou o próprio autista, ele pode falar, olha, você pode fazer isso daqui por mim? Mas as pessoas têm que ter clareza sobre isso. Se você não tiver clareza sobre o tipo de cliente que você pode atender, né? Como é que você vai entender como, nossa, a pessoa está reclamando de alguma coisa que não faz o menor sentido. Faz para ela, pode não fazer para você. Vou fazer né? a segunda contraponto. Sim. Muitos desses cordões, às vezes eu olho, eu digo, é alguma coisa, mas eu não sei exatamente o que é. Sim. Porque isso não é divulgado. Assim, e as pessoas, que a grande maioria vai olhar e não sabe nem o que quer dizer aquilo. Assim, bom, é alguma deficiência, algum problema de alguma coisa, mas qual é? Eu não sei. Sim. Isso não deveria ser mais divulgado? Como é que você encara isso? Sim, isso tem que ser estudado também, né? Isso é muito fácil. Em qualquer lugar que você pesquise, vai aparecer lá. O cordãozinho verde de girassol é doença oculta. Então, não é só autismo. Qualquer doença oculta, às vezes a pessoa tem surdez, às vezes a pessoa tem algum problema sensorial, às vezes tem TDAH, qualquer doença oculta, né? Que não é a física, né? Não está aparente, você pode usar aquele cordão verdinho com girassol. O mosaico colorido é do autismo, mas ninguém é obrigado a se identificar, né? Sim. Então, basta que ele chegue e fale sobre o direito dele. Isso nas empresas, Paulo, é muito complexo, porque nada é feito para o autista, do mesmo jeito que nada é feito para o cadeirante, né? Sim, é verdade. As ruas não são feitas para o cadeirante, né? Então, você tem que perguntar às pessoas o que elas precisam. Eu já fiz uma consultoria uma vez numa empresa e que o dono da empresa falava assim para mim, Mônica, mas eu botei um caixa 24 horas, lembra? Na época que tinha caixa 24 horas, eu acho que nem sei se hoje tem. Ainda tem em algumas lojas, né? Tem. Sei lá. A gente não usa mais dinheiro, né? Então, eu nem sei. Eu botei um caixa 24 horas e ninguém usa. Eu falei, mas é porque você já perguntou para eles? Você perguntou se eles queriam isso? Né? Não era autista, eu não estava falando sobre isso. Eu estava falando, você vai fazer para eles, tem que perguntar para eles se eles querem. Não, as pessoas queriam sair na hora do almoço, queriam pegar um solzinho no centro, né? Não queriam tirar o dinheiro. Então, iam no caixa automático do lado de fora, né? Nos bancos. Então, a questão do PCD, tem um diretor de uma empresa que tem deficiência visual, e ele fala que ele teve várias... É um executivo famoso. Ele fala que ele teve vários empecilhos na carreira dele, porque as pessoas falavam, nossa, vai ter um encontro em tal lugar. Ah, mas não manda ele não, porque ele vai ter que ter um acompanhante lá, ele vai ter que ter... Ninguém perguntava para ele. E ele estava totalmente preparado para aquela viagem, mas ninguém perguntava para ele, ficava com receio, né? Sim. Então, quando você conhece, aquele conhecimento te dá poder, né? Para você perguntar, para você ser claro, isso daqui está te incomodando, né? Um ambiente que tem muita... É muito comum, assim, né? No trabalho, as pessoas saem para almoçar, vamos embora almoçar, vamos embora.
E aquele profissional autista, normalmente ele não vai. Ele quer ficar no cantinho dele, ele não quer participar. Aí ele é mal visto, né? Ele fica sendo mal visto, é o antipático, é o cara que não se enturma, né? Isso é muito comum. Se você conhece a condição, você sabe que aquilo ali é uma característica da condição dele. Então você não vai julgar. Então, por isso é que é muito importante que a gente estude. Tem que estudar e, assim, você não vai se tornar um especialista, você não vai dar diagnóstico para ninguém, né? Mas é estudar o que leva uma pessoa a ter dificuldade. A gente estava conversando anteriormente, né? As características do autismo são características humanas. Eu tenho algumas, Paulo tem algumas, Léo tem algumas, você que está assistindo tem algumas. O que traz você ao diagnóstico são as dificuldades, onde aquilo causou prejuízo para você. Então, é uma gama de características que causou prejuízo. Comprometimento sensorial, gerou, em algum momento, necessidade de você se autorregular, então, por isso que você tem as estereotipias no autismo, né? Aqueles estimes, muito movimento repetitivo e tal, é autorregulação. Se tem uma pessoa na tua frente, trabalhando na mesa da frente, que está se autorregulando em movimento, fazendo algum movimento na sua frente, aquilo ali pode te incomodar, né? Se tem alguma pessoa conversando com você, batucando, aquilo pode te incomodar, né? E se você não conhece, você vai julgar, você vai olhar aquilo como um problema, né? Aquela pessoa está trazendo um problema para a equipe, né? Se numa reunião está apresentando um projeto e alguém fala, não, aqui tem um erro. Pronto. Quem é esse cara que fica apontando erros para o meu projeto, né? Para ele está fazendo a parte dele. Ele normalmente, assim, uma característica muito comum no autismo é ser literal. Então, a pessoa começa uma apresentação falando, vou apresentar aqui meu projeto, se vocês tiverem alguma crítica a fazer, no mundo corporativo a gente sabe. Que é melhor ficar quieto. Que é melhor ficar calado em alguns momentos. Ele vai entender que, não é para fazer a crítica, vamos lá. Se ele tem essa característica, né, como eu falei, cada um tem uma característica diferente. Que eu tenho. Se ele tem essa característica, ele vai falar, gente, eu tô aqui para isso, né? Você me pediu ele uma opinião, isso, né? E ele ali já pode causar problema para o crescimento dele na carreira, né? Mas, como eu falei anteriormente, assim, tem competências que a gente tenta desenvolver nas empresas, né, nas pessoas, a vida inteira, e a gente não consegue, que é essa coisa do foco, da atenção a detalhes, de ser minucioso nas avaliações. Você não consegue desenvolver isso em ninguém, né? Você consegue desenvolver outras coisas comportamentais, mas como é que a responsabilidade pela entrega, como é que você vai desenvolver isso? Você vai cobrar, mas desenvolver, efetivamente, você não consegue desenvolver, né? E, às vezes, aquele profissional já traz isso. Então, tem, assim, empresas no Vale do Silício que têm áreas de desenvolvimento de tecnologia, todos neurodivergentes. Então, já faz uma seleção para selecionar pessoas que fazem hiperfoco, que têm atenção a detalhes. Né? Aí vem uma pergunta, a gente entrando mais nessa seara da inclusão no mercado de trabalho. Eu acabei de reescrever o meu primeiro livro, o Manual da Empregabilidade, lá ensinando a você a procurar emprego, como você ficava na frente do entrevistador. Mas hoje, você para chegar na frente de um humano, você passa por N processos. Tem os GUP da vida, o LinkedIn Recruitment, Glassdoor e Companhia Limitada, em que você passa por entrevistas virtuais e entrevistas até com máquinas, né? Que observam tuas microexpressões. Como esses sistemas todos estão preparados para entrevistar um autista, por exemplo? De jeito nenhum, Léo. Então, por essas máquinas eles não vão chegar nunca na empresa. Você sabe, assim, olha, o autista tem, a maioria dos autistas, tá? Isso é uma característica muito comum, tem muita dificuldade de olhar nos olhos. Ele até está treinado, né? Porque o autista vai vivendo, né? Em sociedade e tal. Então, ele treina, ele olha, mas ele desvia o olhar. Isso daí já é um ponto negativo para a máquina, até para entrevista presencial, né? Não, mas na entrevista, de repente, você tem até um recrutador que
passou por um curso lá da Academia do Autismo, não sei o quê, Sim. mas até chegar nele, Já está bloqueado. já está fora, já está tá fora bloqueado. completamente. Já está. A gente tem que andar muito ainda para que... Seria a hora, de repente, já que eles têm tanto hiperfoco e estão trabalhando em cima de IA, que eles comecem a criar um sistema que possa ajudar a recrutá-los, na verdade? Tem muitas empresas que estão contratando, né? Eu prefiro falar assim, profissionais com essas características, né? Porque também tem profissionais que não são autistas, mas que têm essas características, né? Do hiperfoco, da facilidade do entendimento do processo, de construir coisas para a maioria e não para uma minoria padrão, né? Está aí para as empresas, né? O mundo está aí, cheio de profissionais muito bem preparados, mas que não podem não se encaixar em algum padrão de comportamento que a gente já institucionalizou, né? E que você gostaria de ter na sua empresa, né? Um investimento que a empresa tem que fazer em preparar não só a gestão, quanto as pessoas de RH, né, que são sponsors desse projeto, mas também os colaboradores. Porque essa convivência é uma convivência muito enriquecedora. Aí a gente chega no caso do processo seletivo inclusivo, né? Isso. Aí, quer perguntar antes de eu passar para ela? No caso da academia, não haveria alguma forma de que todos os responsáveis por RH tivessem alguma passagem por uma academia dessa, de instrução, etc.? Porque... Sim. Assim, a gente está fomentando justamente isso, né? Sensibilizando os profissionais de RH para que eles vejam a importância dessa preparação, porque não adianta fazer a inclusão sem estudar. Sim. Que aí você faz segregação. Monta uma salinha ali, aí você bota todo mundo junto, você está segregando. Cumpre a cota e tá bom. Vamos cumprir a cota. Ai, ótimo, autista é PCD. Então vamos cumprir a cota. E, se possível, cumpre a cota em home office. Para a gente não ter esses problemas. Esse questionamento que eu estou fazendo, você, por exemplo, para ocupar um RH, você obrigatoriamente tem que ter algumas habilidades comprovadas, enfim. Isso ser incluído numa dessas habilidades é uma coisa a se pensar. Sim, seria perfeito. Isso fazer parte de um plano de desenvolvimento dentro da própria empresa. Olha, todo mundo que trabalha aqui, mas o que a gente vê na academia é que as pessoas que se interessam, assim, gestores de empresa, donos de empresa, executivos de empresa, que se interessam em comprar as licenças dos cursos para que seus funcionários, primeiro de RH, façam, depois os gestores, depois os colaboradores, são pessoas que têm alguma causa pessoal. Ele tem um filho autista e, assim, os números são enormes. Se você está num grupo de 10 pessoas, 3 pessoas desse grupo têm contato com autista. Não necessariamente são autistas, mas têm algum contato próximo. É um universo escondido, né? É um micro-universo, né? E a gente fala micro porque, assim, ainda é muito pouco diagnosticado, né? Outra coisa muito ruim que acontece e agora autismo está na moda. Não está na moda, gente. Agora tem um diagnóstico, tem um conhecimento que levou, e é luz. O diagnóstico é luz para a família, é luz para as empresas. Voltando para o processo seletivo, né? Até na divulgação de uma vaga, você pode ter mudanças à medida que você conhece sobre a característica. Vamos falar então agora para os recrutadores? Vamos. Aqui, gente. Vamos. O que é um processo seletivo inclusivo? Inclusivo, para o neurodivergente, para o autista, né? Na hora que você divulga uma vaga, você coloca lá no LinkedIn, onde quer que seja a plataforma que você usar, você divulga a vaga para incluir. Assim, o melhor dos mundos é quando você divulga a vaga para qualquer tipo de profissional, né? Então, mas se você quer uma vaga justamente inclusiva, né, para o autista, né, para cumprir cota de PCD e tal, que é um meio válido também, né, você tem que colocar exatamente o que é aquela vaga, o que você espera daquele candidato. Sabe aqueles perfis de super-homem que você vê
nas divulgações de vaga. Aí você fala assim, nossa, se eu encontrar essa pessoa aqui, eu caso. Cara, eu caso com ela. Eu não né? me entrego para empresa nenhuma, vai ficar comigo. Vai ficar comigo, né? Porque assim, tem que saber tanta coisa. O autista, normalmente, é literal e ele tem esse senso de justiça muito enraizado, né? Então, o que ele olha ali? Não serve para mim. Tem alguma coisa ali... Você vai receber ali, currículos daqueles que realmente se encaixam naquela... Se encaixam ou que consegue dar aquela driblada. Não, autista mais malandrinho. Entendeu? Não um autista, mas estou falando outras pessoas, né? Que conseguem dar uma driblada naquela situação. Ou então que tem uma assessoria de alguma empresa dessa que eu falei, que faz assessoria para os profissionais autistas, né? Para fazer a inclusão deles. Na hora que você vai fazer o processo seletivo, ainda que tenha técnica... né? Porque a gente tem várias técnicas, entrevista por comportamento, né? Entrevista por competência e tal. Quando você vai fazer a entrevista, você não pode esperar de um candidato autista, e se você tiver dúvida sobre isso, você pode perguntar no processo seletivo, você tem alguma coisa para me informar, você tem algum transtorno, alguma coisa que normalmente já tem que ter uma ficha lá, né, que ele tenha preenchido um formulário, que ele tenha preenchido, que tenha essa pergunta para ele ter essa liberdade. Pasmem, a maioria diz que não tem, porque eles sabem e serão excluídos da discriminação. Que da discriminação. Né? É uma discriminação velada, mas eles sabem. Ainda que ele não diga nada, ainda que aquele candidato não diga nada, não é você que vai dar diagnóstico para ninguém. Então, quando você faz as perguntas, a gente, né, tem as técnicas de cada pergunta você persegue situação, ação, resultado, né, para identificar o comportamento daquele candidato naquela situação e saber qual o resultado que ele obteve. Quando você faz essas perguntas, talvez você tenha que pesquisar mais, ter mais trabalho para obter essas respostas, por causa da literalidade. Então, se você pergunta, você fez isso na sua carreira, corre o risco daquele profissional falar sim e parar ali. Você perguntou se fez, né? Então, ele responde sim. O que você quer saber? Qual foi a situação que exigiu esse comportamento? E aí ele vai te dizer. Ou então você já passa o programa para ele. Olha, todas as perguntas que eu fizer para você, você vai ter que me dizer situação, ação, resultado. Ele entende processo. Ele entende, ele vai te dar respostas incríveis, maravilhosas. Comportamento. Quando vai para o comportamento, ele pode não olhar nos olhos, pode ter dificuldade de encarar, ele pode ter, naquele momento, imagina, né? Ele está passando por uma... Todo mundo fica nervoso, né, no processo seletivo, numa entrevista. Todo mundo fica. Ele pode ter estímulos ali, as estereotipias, né? Ficar se movimentando, batucando, movendo os braços e tal. Você não pode pará-lo porque ele está se autorregulando, né? Aliás, isso é uma característica humana, né? Quando você fica nervoso, você tem algumas estereotipias, né? Tem gente que passa a mão no cabelo, tem gente que batuca, tem gente que se arruma, né? Tem gente que fica sentando, levantando, mexendo os ombros. A gente não deve interromper essas pessoas, porque elas estão se autorregulando, ainda que não sejam autistas, né? Na comparação, porque processo seletivo é comparação, né? Você tem vários candidatos. Sim. Se você está comparando, compara pelas evidências que cada candidato ofereceu, né? Então, você só consegue presumir que uma pessoa vá fazer novamente se no passado ela tem um histórico de que fez, né? Eu não consigo presumir, eu não tenho bola de cristal, não existe isso em processo seletivo, apesar de algumas pessoas acharem que tem o feeling, né? De observar e falar, eu sei que essa pessoa vai dar conta, né? Isso é mera ilusão, isso é uma necessidade urgente de contratação, né? E, né, fica adivinhando, né? Fica falando, não, mas eu sei, mas ele não demonstrou, ele não disse que fez, né? Eu só posso... eu quero qualquer um. Eu quero, né? Entra aqui, por favor, depois eu arrumo as coisas, né? Então, nessa comparação, a gente deve se ater num processo seletivo ao que aquele candidato demonstrou efetivamente, né? Não ao jeito simpático dele, não ao fato dele ter me agradado, não ao fato de sorrir. Às vezes, o mascaramento que os autistas fazem, né? Principalmente no nível 1 de suporte,
que percebe, ele percebe, está todo mundo rindo, eu rio também. Aquele sorriso não é um sorriso natural. E numa entrevista, ele pode perceber, você riu para ele, então ele vai rir para você também. Pode ser uma coisa assim. E às vezes ele vai rir no momento errado, né? Muitos autistas têm dificuldade com a empatia. Então ele não percebe que você está mais sério, aquele momento mais sério da entrevista. Ele não percebe que você está querendo descontrair, fez uma pergunta só para descontrair, né? Então, o que eu estou dizendo, gente, assim, ele pode não perceber, tá? Não é um fato. O TEA é um espectro, né? Transtorno do espectro autista. Então, ele não quer dizer que todos os autistas têm as mesmas características, né? Mas é muito comum que você que o autista tenha problema de empatia. Então, ele dificilmente vai perceber uma expressão sua, né? Então, leve isso em consideração. Ou melhor dizendo, não leve isso em consideração, né? Descarta se é simpático, se não é, se sorri, se não é. Antigamente a gente falava em RH, e Léo sabe disso, a gente falava assim, tenho 2 candidatos que são perfeitos para a vaga. E a gente brincava, fica com o melhor sorriso. Isso não se aplica mais, né? Porque às vezes o melhor candidato pode ser o que não sorri. Né? No caso de um neurodivergente, por exemplo, né? Que tem essa dificuldade, né? De perceber o momento certo para sorrir, né? Muitos sorriem. Meu filho, por exemplo, foi ator, né? Então, e aí depois do diagnóstico era engraçado, que a gente sentou para conversar várias vezes, né, sobre o assunto, e eu falava assim, meu filho, como é que você conseguiu peças, danças, musicais, como é que você conseguia aquilo tudo, tanta informação sensorial, tanto estímulo sensorial? Aí teve um dia que ele falou, descobri, mãe, é porque era tudo ensaiado. Eu sabia exatamente o que ia acontecer. Eu sabia a luz que ia acender. Eu sabia a música que ia tocar. Tudo conforme, né? Tá tudo organizado. Então, essa organização também é uma característica muito importante para o mundo corporativo e que às vezes a gente deixa passar porque não conhece, né, o profissional que está ali se candidatando para a vaga. Sensacional. Vamos lá. Os gestores estão preparados para uma gestão inclusiva? Não estão, Léo. Não estão. Mais uma vez, é necessário estudar. Para você entender, assim, eu fico até com pena das pessoas que ocupam cargo de gestão, porque é tanta coisa, né, que você tem que dar conta, né? É por isso eles são gestores. Pois mas é muita coisa. E quando você fala de inclusão, aquele gestor, antigamente, o que a gente fazia para a inclusão de PCD? Né? Vocês que estão assistindo devem saber disso. Como RH, você fala, tem tantas vagas para cobrir, eu tenho um TAC assinado que eu tenho que cumprir, cobrir as vagas de PCD. O que eu vou fazer? Os famosos TAC. O que eu vou fazer? Aí você chega para as pessoas que são mais, né, ligadas ao RH, algum gestor, e fala, deixa eu colocar um PCD aí na sua área, posso colocar um PCD na sua área? Eu preciso colocar um PCD acabava aqui. Sendo uma troca de favores. E com essas possibilidades, né, de inclusão de pessoas muito capazes, né, a ponto de transformar resultados mesmo, você não precisa mais fazer isso. Né? Se Deus quiser, a gente vai chegar num momento que não vai ter nem cota, né? Que as pessoas estarão ali pelas suas competências, né? Pela sua entrega. Mas ainda é assim. Então, o gestor ele não está preparado nem para a inclusão do PCD de uma forma geral. Imagina para um neurodivergente que ele desconhece as características, né? O que o gestor gosta, gente? O que o gestor gosta? Daquele cara que é bacaninha, que chega no horário, o profissional autista vai chegar sempre, né? Que não dá problema, que não reclama, que é simpático com todo mundo, que admira o chefe. Que sabe puxar o saco. Que sabe puxar o saco. É isso que o gestor gosta. Quando ele tem algum problema ali, né, que difere disso, pronto, já começa a questionar a troca, né, a pensar numa troca, numa substituição e tal. Não questione suas decisões. Nossa, esse é o principal. Né? Não aponta o erro, né? Não aponta o erro. Você está errando aqui, né? Mas para falar de inclusão,
você tem que falar sobre isso, né? Eu incluo como? Colocando todo mundo no mesmo padrão ou preparando essa equipe para trabalhar com padrões diferentes, com pessoas que se comportam de maneira diferente, por pessoas que entregam de maneira diferente, por pessoas que conversam de forma diferente, né? Por isso que a convivência com a diversidade é tão rica, né? Porque você que está, como gestor, por exemplo, você que está fazendo esse investimento, você sai lá do outro lado enriquecido mesmo, de uma visão muito melhor, uma visão muito mais ampla de eu não consigo, porque isso já é claro, eu não consigo botar ninguém no padrão, né? Aquilo ali dura durante algum tempo, né? Dura um tempo e depois as pessoas começam a pipocar problema, né? Então, se você já entende isso, você vai conseguir fazer a gestão. Você vai dar oportunidade. Ah, mas essa pessoa... Como é que um autista pode ser um grande líder? Assim, meu filho é um exemplo disso. Ele fundou a empresa dele, ele é o gestor, né, da empresa, está preparando a empresa até para venda e tal, mas é dele que saem todas as ideias. E ele montou processos de gestão que servem para todo mundo. Então, ele não se preocupa se ele tem um funcionário que tem TDAH, se tem um funcionário que tem autismo, outro funcionário que tem alguma outra deficiência. Ele não se preocupa com isso. Ele fala, eu tenho que montar processos que sirvam para todos, para fazer a gestão de todos. Eu trabalho com resultado. Então, se as pessoas entregam o resultado e não geram problemas graves dentro da empresa, tá ótimo. Se começa a pipocar problema, a gente tem que montar um comitê aí de crise para resolver aquele problema, né? Dificilmente, isso é um histórico lá da empresa do meu filho, dificilmente uma pessoa é dispensada por erro. A história da empresa dele as pessoas são dispensadas pela mentira. Uhum. Né? Que ele tem dificuldade de perceber, mas ele já deu grande pergunta, né? Ele já deu um jeito, né, de compreender, né? O Pedro é muito, muito determinado a solucionar os problemas, né? Então, dentro das dificuldades dele, ele já entendeu que ele precisa. Aí tem lá um agente de inteligência artificial trabalhando para ele, tem os gestores que levam as questões para ele. Então, o que ele foi disseminando ao longo dos anos, dentro da empresa, é que ele não tolera mentira. Por que ele não tolera mentira? Né? A sociedade não deveria tolerar mentira, né? Mas é o que mais a gente vê no mundo corporativo. Por que ele não tolera? Porque ele não consegue perceber. Então, ele não sabe se aquilo é uma manipulação. Então, ele criou processos de gestão que não toleram nenhum tipo de mentira, né? É super interessante, assim, quando você vê os conteúdos que nós temos, né? Não só academia, tá, gente? Eu estou falando da academia porque é onde está meu curso. Mas várias outras instituições preparando você para essa convivência. Existe a possibilidade de uma empresa contratar um autista sem ter percebido e depois se dar conta disso e não saber como fazer? Sim, existe. Tem uma... Toda vez que eu dou palestra, as pessoas perguntam, eu posso encaminhar para diagnóstico? Não, você não pode. Você falar claramente, olha, vem aqui, eu acho que você é autista, você pode... Primeiro que, assim, isso não é um problema seu, né? Você tem que criar condições, se você é um recurso humano, se você é um gestor que está preocupado com inclusão, você não vai tirar, né, a pessoa que você percebeu que é autista, que tem déficit de atenção, seja lá o que for. Né? O que você tem que fazer? Se preparar para fazer a gestão dessa pessoa. Se aquilo, de alguma forma, ajudar, você pode até encaminhar. Olha, nós temos um serviço aqui, uma pessoa que teve um shutdown dentro da empresa. Olha como é que a gente faz. E eu me preocupo muito com isso, assim, não só com autismo, com todas as crises, né?
Você, Paula, você, Léo, eu, Mônica, a gente tem condição de gerenciar uma situação, uma pessoa tendo uma crise de ansiedade do seu lado? Eu não me sinto preparada para isso. De maneira alguma. Eu não sei o que fazer. O que eu faço? Uma pessoa que está tendo uma crise de pânico, uma pessoa que está tendo um shutdown, né, que está muito relacionado ao autismo, eu também não. Então, eu tenho que saber o que fazer. Se uma pessoa tem um apagamento, tem um shutdown e tem um meltdown, né? O meltdown é uma explosão, ela chora, briga, bate e tal. O shutdown é interno. Então, é tanta sobrecarga sensorial que o organismo apaga. Apaga mesmo, a pessoa fica com dificuldade de fala, né? Às vezes desmaia. Então, como que você conduz isso? Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que excluir essa pessoa do mundo do trabalho ou a gente tem que se preparar para incluir? Porque não são só os autistas, né? É o que eu citei antes. Tem muita gente tendo crise de ansiedade, tem muita gente tendo crise de pânico dentro das organizações, né? Trazendo laudos e atestados de vários transtornos que a gente não sabe lidar. Então, assim, chegou a hora de recursos humanos encarar que é necessário se preparar para isso. E não simplesmente ficar cuidando de tudo que a gente já sabe fazer, gente. A gente já sabe fazer cargos e salários. A gente já sabe fazer programas de desenvolvimento individual. A gente já sabe fazer... o que mais que tem em RH? Implantação de cultura. E o que a gente não sabe, a IA faz. O que a gente não sabe, você pede para a IA que ela faz para você. Agora, o que a gente precisa é se voltar para a vocação de RH, Exatamente. Que é cuidar, azeitar as relações das pessoas com as empresas. Né? E azeitar as relações passa pela condição daquela pessoa, né? De cada pessoa. Isso é que é o mais importante, né? A gente continuar tratando de... eu sempre falei isso, algumas pessoas de RH, eu sou de RH, gente, mas assim, algumas pessoas até ficam bravas comigo, porque eu sempre falo que RH virou um paridor de regras. Fica todo mundo sentado numa mesa, parindo regra. Pode isso, não pode, tem tanto de aumento, não tem um percentual aqui, não tem que fazer isso, tem que entrar no sistema para validar não sei o quê. Mas foi se afastando da vocação que é azeitar as relações. E azeitar as relações é cuidar da carreira das pessoas também, né? E qual é a diferença entre os processos seletivos, até muito bem estruturados, conduzidos para o autismo, e outros que não? Existe alguma diferença básica nisso? Sim, eu acho que o principal é tirar a coisa do encantamento. O que se chama de encantamento? O encantamento, quando a gente vai entrevistar uma pessoa e a gente se apaixona pela pessoa, você fala, nossa, eu quero essa pessoa comigo, eu quero essa pessoa trabalhando aqui. Não tem isso. Vocês Sim. que fazem entrevistas, né? Tem hora que a gente fala, você fica até confuso. Que a recrutadora diz, achei a pessoa ideal, ele é fantástico. Achei, exatamente. Mas às vezes ele contou uma história bonita, ela se emocionou. Exatamente. Você vai a fundo nas competências, às vezes nem se apresentam. Tem nada a ver até para a função. E também tem a pressão pela entrega, né? Gente, às vezes o cliente de processo seletivo é o cara que chega e fala assim, acabei de perder um funcionário aqui, você tem que me contratar em 3 dias, Ontem. em 5 dias. Aí você fica lá desesperado tentando achar aquele profissional. Não entende que tem um processo seletivo, né? Ele quer fazer a seleção rápida. Tira a gaveta e me dá um. Toma aqui, né? Então, tem essa pressão para atender, né, o teu cliente interno. E justamente, quanto mais pressão, mais você se pega pelo encantamento. Né? Então, a regra básica, tira o encantamento. Como eu falei antes, cria processos, né? Cria entrevistas, cria conversas que você não consiga... Porque a gente tem essa ideia de que a gente percebe o outro. Não, que você fique com o que o outro te respondeu. Então, como um profissional autista, ele responde normalmente, literalmente, o que você está perguntando, investe mais nas perguntas. Faz mais perguntas para você descobrir quais são as competências, onde ele pôs aquela competência em prática, né? Maravilha. Gente,
mais uma vez eu vou pedir a vocês, se inscrevam, curtam, compartilhem. O número de visualizações é muito superior ao número de inscrições. Se vocês querem participar dos projetos, de tudo aquilo que a gente está desenvolvendo, do Oscar, é importante se inscrever, compartilhar e curtir. Mônica, Academia do Autismo. Explica para a gente o que é isso, como é que ela funciona e como é que faz para um empresário que acha que tem uma empresa inclusiva, né? Muitas vezes ele diz lá, empresa inclusiva, mas não tem nenhuma rampa, né? O que ele tem que fazer e como é que a academia pode estar ajudando ele? Sim, a Academia do Autismo é uma instituição que tem diversos cursos na plataforma, são todos cursos online, e assim, eles têm uma história muito bem consolidada. O Fábio Coelho é o fundador dessa instituição, e ele tem uma clínica também, é um psicólogo, vastíssima experiência com autismo, e ele resolveu ensinar as pessoas que cuidam dos autistas. Então, todos os terapeutas, né? Fono, físio, todos os terapeutas fazem os cursos. Então, eles têm uma plataforma muito voltada para os cuidados, né? Para o cuidador, para os pais e para os profissionais que trabalham com autista. Com essa conversa nossa, a gente abriu um outro nicho na Academia do Autismo, que é corporativo. Dentro desse nicho corporativo tem o curso Empresa Inclusiva e tem uma proposta de consultoria também, né? Porque a empresa pode entender que ela não tem condição sozinha de implantar, né, aquele processo de inclusão. Então, pode também contratar a Academia do Autismo para fazer essa consultoria. Tem uma vertente na consultoria, para inclusão e para atendimento ao cliente autista também. Então, você tem uma empresa que precisa se preparar para esse atendimento, você pode também consultar a Academia do Autismo para receber uma proposta de consultoria, tá? O curso Empresa Inclusiva é um curso extremamente objetivo e ele tem 3 módulos. O primeiro módulo é o módulo para colaboradores, né, para você a convivência com o profissional autista. O segundo módulo é para os gestores e o terceiro módulo é para recursos humanos, né? Que para fazer o terceiro você tem que fazer o primeiro e o segundo, para fazer o segundo você tem que fazer o primeiro. E assim, né? Você consegue passar. Se você quer só preparar seus colaboradores, você pode entrar lá e comprar as licenças só para os colaboradores, né? Se você já sabe sobre o autismo, você pode preparar seus colaboradores. Se você é de RH e quer implantar, eu quero mudar a cultura da empresa com relação à inclusão, então eu compro o pacote inteiro, que são os 3 módulos. É assim que funciona. Tudo que eu aprendi sobre autismo, assim, eu fiz vários cursos de outras instituições, mas tudo que veio para mim como melhor proposta acadêmica e com exemplos muito práticos, eu encontrei na Academia do Autismo. Então, eu era aluna da Academia do Autismo e teve uma hora que eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa com eles. E aí eu entrei em contato com o Fábio e a gente montou esse curso. Que legal. Bem interessante. Quer falar? Pode falar. Vamos lá. A gente tem algumas falácias que são ditas, né? Uma é que todo autista é superdotado, isso é verdade? Não, claro que não. Não. Seria fantástico, né? Se fosse assim. Apesar de que, assim, olha, fantástico que eu falo em termos de compensação. Altas habilidades acaba compensando muito as características, né? Permitindo que o autista crie estratégias para driblar as dificuldades, né? Mas não é nem a maioria, tá? É porque tem um estigma de que os autistas são tão inteligentes, sim, né? Eles podem ser inteligentes, né, além da média, ou não. Podem ter outras dificuldades, né? O autismo, ele está classificado em 3 níveis, né? Nível 1 de suporte, nível 2 de suporte e nível 3 de suporte. Então, o nível 3 de suporte precisa de muito suporte, né? Pessoas que têm dificuldades. Aí tem toda a classificação na DSM-5, que é o protocolo, né? Internacional, então tem toda a classificação lá.
O nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, são suportes menores, mas não quer dizer, olha que coisa interessante, uma dificuldade que o autista nível 1 de suporte tem, que essa dificuldade é só daquele nível. Não, ele pode ter uma dificuldade lá do terceiro nível. E uma pessoa que está no nível 3 de suporte pode não ter uma característica que o do nível 1, nível 2 de suporte tem. Então, não, é por isso que é espectro. É muito diverso. Dentro do próprio universo, né, do autismo, tudo é muito diverso e você tem que estudar cada ser, né, cada indivíduo para entender suas dificuldades. Agora, Mônica, uma empresa que cumpra todo esse ritual para contratar o autista, ela também não deveria preparar os seus colaboradores para a convivência com eles, ou isso não faz diferença? Sim, sim. Por isso é que a gente montou esse curso. O primeiro módulo é para colaboradores. Essa convivência é essencial. É essencial, porque se você tem só o gestor preparado, além de sobrecarregar o gestor, né? Porque o gestor vai ter que cuidar, alguém vai reclamar do coleguinha com ele, ele vai ter que, né, cuidar daquela situação. E isso não é inclusão, né? Tem uma frase que é atribuída a uma executiva de RH que ela fala: inclusão não é convidar para festa, inclusão é chamar para dançar, né? Eu vou até além dela. Inclusão é cada um faz o que quer na festa. Se ele quer dançar, ele dança. Se ele quer ficar isolado, ele fica isolado, né? Porque de alguma forma ele está se protegendo. Se ele quer ficar com as pessoas, ele fica. Então, inclusão é o ambiente que é confortável e seguro para qualquer tipo de condição, entendeu? Numa empresa grande, com uma quantidade grande de colaboradores, como é que eles vão conciliar esse preparo dos colaboradores com um colega que é autista? E isso não fica não causa um pouco de transtorno aí para a empresa? Como é que você vê isso? É assim, olha, Paulo, eu acho que tudo pode ser disseminado, né? Quando você... Essas perguntas eu estou fazendo até porque quem estiver assistindo, às vezes está perdido. Como é que eu faço? Minha empresa, eu tenho 500 pessoas, como é que eu vou trabalhar isso? Como é que eu vou preparar todos? Você, assim, recursos humanos tem sempre essa questão, né? Como é que eu dissemino uma cultura nova, né? Ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser legítima e ela tem que dar espaço para o erro. Muita gente vai errar. Na hora que você está disseminando, você tem toda a tecnologia para disseminar conteúdo, né? Tanto é que os cursos normalmente são em plataformas. E você tem que ter um processo. A mudança de cultura de uma empresa, ela não se estabelece em um mês, em um ano. Às vezes leva 3, 4 anos para se estabelecer uma mudança pequenininha. Ainda mais empresa grande. Empresas grandes. É aquele navio que demora a mudar a rota, né? É difícil mesmo. Mas, sendo legítimo, fica mais fácil. Quando torna legítimo uma mudança, sim, né? Quando você efetiva a inclusão. Então, as pessoas vão conviver com aquelas características, com aquela condição e vão aprendendo também naturalmente. Tem que ter o conteúdo? Tem que ter o conteúdo. Ainda que RH seja um multiplicador, né? Vamos lá, eu vou preparar palestras, eu vou preparar treinamentos, eu vou preparar pílulas para isso. Mas aqui a gente consegue ser caridoso, né? Ser generoso com as pessoas que ainda não sabem. Isso é importante também. Agora, quando você partir do momento, só para concluir, desculpa. A partir do momento que uma pessoa sabe sobre autismo, começa a estudar sobre qualquer condição, qualquer coisa, você acha que todo mundo tem que saber também. Então, você tem que ser generoso com as pessoas que ainda não sabem, que estão entendendo, né? Você vê o meu caso, assim, eu não sabia absolutamente nada sobre o autismo, né? E tinha um autista dentro de casa. Então, às vezes, você está com o seu amigo que é autista e você não sabe. E você abraça ele toda hora e ele não gosta daquilo, porque a característica dele é essa, ele não gosta de contato físico, né? Ou ele te abraça muito apertado e aquilo te incomoda, porque também é uma outra característica. Estranho, né? Esse cara fica agarrado aí. Fica me abraçando o tempo inteiro, ou então aperta a mão muito fortemente. Então, tem várias coisas que a gente... Mas, assim, eu acho que tudo isso, Paulo, preconiza
a máxima de que a gente tem que se abrir para incluir verdadeiramente. Agora, quando você faz essa inclusão, que você está falando tudo isso aqui, eu estou imaginando algumas situações seguintes. Por exemplo, vamos imaginar, eu sou um autista, cheguei numa empresa e fui aprovado. Tá? Então passei e vou começar a trabalhar. Aí você vai realizando, olha, esse aqui é um autista, então, quer dizer, a minha, como é que fica isso? Porque a pessoa pode se sentir constrangida e achar assim, eu estou marcado, estou diferenciado. Como é que é isso aí nesse meio? A primeira regra, quem se identifica como autista é o autista. Né? Mais ninguém. Se ele quiser botar o cordãozinho... Se ele quiser botar o cordão, se ele quiser falar. Mas você está preparando, mesmo que ele não põe o cordãozinho, mas você vai preparar o teu povo para tratar todo mundo. Pera um pouquinho, porque aí a coisa é diferente. Às vezes, assim, como é que essa pessoa vai se sentir? Embora ela se apresente ou não. Isso aqui a gente tem que entender, porque muita gente vai passar por essa situação. Sim, não faça para eles sem eles. Pergunta para a pessoa. Como você quer que eu te apresente? Você quer que eu te apresente como um profissional autista? Você prefere não falar sobre isso? Você quer me trazer as questões que porventura forem aparecendo? Você quer que eu fale com a sua equipe? Tem muita gente que fala. Eu tenho um amigo e por causa desse contato é que veio o diagnóstico do meu filho. É uma história longa, mas dá outro podcast. E teve um dia que estávamos todos numa praia e surgiu o assunto do autismo e ele virou e falou, vocês não sabiam que eu era autista? Ninguém sabia. E ele achava que ele já tinha falado com todo mundo e que era fácil das pessoas perceberem. E não era. Então, fazer com eles, fazer para eles, com eles. Você tem que perguntar para as pessoas. Agora, a gente ainda vai chegar, Paulo, e essa é Essa pergunta que eu fiz, muita gente que está nos ouvindo aqui vai dizer assim, tá, mas como é que eu lido com isso? Essa dor vai passar, óbvio que vai passar, né? Sim. Essa coisa da transparência, da legitimidade, ela vem dessa possibilidade de você fazer o que deixa confortável a pessoa que está chegando. Pode ser autista, pode não ser, né? Você pode ser um estrangeiro, pode ser uma pessoa que tem uma outra cultura totalmente diferente, né? Que 6 horas tem que estar já em casa, né? Sábado não trabalha, que sábado não trabalha, né? Então, a gente tem que se acostumar com isso, que você não precisa, às vezes até a título de respeito, né? Você não precisa excluir essa pessoa das conversas. Fala para mim, então, fala numa reunião, o que você gostaria de falar, né? Sobre isso. Você quer falar? Ou então deixar que a pessoa o ambiente ideal é que a pessoa se sinta segura de falar sobre aquilo ou não. E que a gente que vai conviver com essas pessoas, né, com neurodivergente, como se nós... Eu tô falando assim, toda vez que eu falo assim, eu penso, né, parece que nós somos, né, perfeitos e habilidosos com tudo, né? As pessoas não têm tanta tolerância com a gente também, né? A gente tem que ter tolerância com a falta de conhecimento, a gente tem que ter tolerância com as pessoas que ainda não se sentem seguras. Não, mas todos nós estamos preparados aqui para fazer a inclusão. E se aquela pessoa que está sendo incluída não está se sentindo segura, é porque aquilo não é verdade para ela. Então, o processo da gestão é esse, é você ter o contato próximo. Apadrinhamento é um negócio muito ruim. Por quê? Porque tira o gestor dessa responsabilidade. Qual a responsabilidade do gestor quando entra alguém novo na equipe? É fazer a integração, né? Aquela pessoa pode vir de uma empresa altamente tecnológica e ela vai ter dificuldade, que essa empresa aqui não tem tanta tecnologia assim, é tudo mais manual, é tudo mais burocrático, né? Ela pode vir de uma empresa que é a cultura familiar para uma empresa altamente processual, entendeu? Então, de qualquer forma, a função do gestor é fazer essa integração. Então, ele vai ter que entender quem ele está integrando e saber da equipe dele, né? Quais são as condições ali daquela equipe. E acontece o mesmo com o autista. Quando chega o profissional autista, que tem alguma dificuldade, ele também vai ter que entender o que é... Isso aqui é bom para você? Tanta luz assim é bom para você? Tem uns que não se incomodam, tem outros que se incomodam.
cara fala, não, tá tudo bem. Ah, eu posso trabalhar de home office, no dia que eu vier aqui eu fico mais num ambiente menos iluminado, pode ser, e as coisas vão acontecendo. O melhor é que a gente está preconizando um mundo onde todas as diferenças sejam aceitas, né? Sim. Que é isso que a gente fala, aceitas e que a gente consiga aproveitar as características das pessoas. Eu acho que isso é o principal, sabe? A gente poder deixar, ter um ambiente tão favorável que as pessoas se sintam à vontade de colocar suas questões, né? De colocar suas ideias, né? Às vezes coloca de uma forma toda distorcida e que alguém chegue lá e fale, ó, deixa eu entender melhor o que você quis dizer, porque às vezes ser muito direto também, né? Ofende. Então, eu acho que essa é a função maior do gestor. Você falou uma coisa no meio da entrevista que me deixou uma pulga atrás da orelha, que eu não sabia. Existem consultorias que preparam autistas para entrevista? Sim, existem. E não é, gente, assim, deixando bem claro, tem empresas muito sérias fazendo esse trabalho. Não é padronizar, colocar o autista num padrão, mas preparar o autista para o neurotípico que vai entrevistá-lo, possivelmente. Né? Não é um atípico. Normalmente, né, você tem que preparar para o neurotípico que vai entrevistar. Então, você tem que dizer, ó, ele vai querer olhar para você. Se isso estiver te incomodando muito, você avisa ele que está te incomodando, porque você é autista, né? Se ele tiver muitas expressões, né? Eu falo muito com as mãos, né? Estou aqui segurando a outra mão para não ficar criando barulhos aqui. Não pode bater na mesa. Não pode bater na mesa. Né? Então, se aquilo... Às vezes eu sinto isso. Quando eu estou conversando com meu filho e eu vou com as mãos assim, ele vai acompanhando as mãos e daqui a pouco ele... né? E olha para mim, Pedro. Eu falava isso para ele. Eu estou falando com você, olha para mim. Às vezes é melhor que ele não olhe para ele poder prestar atenção. Porque se você força o olhar, ele não está mais ouvindo você. Ele está preocupado em olhar. Eu estou olhando, É isso que ela quer, eu estou olhando. Ele fica numa guerra interna com ele. Né? Então, voltando à pergunta, me relembra. As consultorias. As consultorias, elas não fazem esse tipo de padronização. Né? Não tem, gente de RH vive isso a vida toda. Prepara o fulaninho para entrevista. Meu filho vai fazer uma entrevista, conversa com ele. Aí a gente tem lá uma linha de preparação e tal, uma técnica, não sei o quê. Mas essas empresas têm o cuidado. São pessoas normalmente... tem uma empresa até que é de um autista. E ele resolveu fazer esse trabalho. Né? Então, ele presta consultoria para a empresa que está precisando fazer a inclusão, está querendo fazer a inclusão, e ele vai e prepara os autistas para essa inclusão. É muito interessante. Ô, Mônica, nós estamos chegando aqui no nosso limite de tempo. E você quer falar alguma coisa? Não, com certeza a gente vai ter você aqui de volta. Mas eu queria fazer um dia especial. Eu estou fazendo um convite público para a Flávia agora, para a Flávia Pope. E eu queria ter você e a Flávia ao mesmo tempo, que eu acho que seria um podcast sensacional, envolvendo principalmente esse tema do autismo. Olha, tá? Será um prazer. Assim, eu e Flávia já nos falamos, né, com a sua apresentação, mas não conseguimos marcar um café, então marcar o vamos café tomar aqui, esse café aqui. Conosco. Do Luiz, café do Luiz. Café do Luiz, da fazenda do Luiz. Fala do Oscar. Ô, Mônica, você está acompanhando o nosso podcast, sabe que nós vamos agora, nós estamos na preparação final do Oscar, dos podcasts de 2025. Né? Fizemos um ano, agora, estamos fazendo um ano agora em janeiro, né? Fizemos no dia 17 de janeiro. 17 de janeiro. E um ano de primeiro podcast no ar, na verdade. Não da ideia, mas do primeiro publicado. E agora, no segundo ano, você já participa também do Oscar que nós vamos fazer no ano que vem. Que maravilha. Então, vocês que estão nos assistindo aí e que gostaram, eu tenho certeza que gostaram
da nossa conversa aqui, das orientações que a Mônica deu. Aliás, me trouxe muita luz em tudo isso aí. Algumas perguntas que eu fiz a você, porque são dúvidas minhas. Eu digo, muita gente deve ter essas dúvidas também. Sim, né? sim. Então é bom para o nosso público aí ficar esclarecido. Então vamos lá. Dá um joinha, não custa nada, é só clicar no botão. Se puderem fazer algum comentário, melhor ainda. E se quiserem, vocês compartilhem com os amigos. Aqueles que não gostaram, manda para os inimigos, que também funciona. E qualquer dúvida, pode fazer perguntas que a gente passa para a Mônica e responde para vocês. Então, você será convidada para participar, porque essa festa do Oscar vai ser ao vivo, né? Vai ser um evento presencial, você está convidada para participar. E eu quero você no palco no próximo ano, quando nós tivermos 2 anos. Que bom, estarei. E ressaltando que esse ano vai ser na auditório da Faculdade Senac, que a gente já conseguiu o apoio da Faculdade Senac institucional para o RH Debates esse ano. Que ótimo. Muito bom, ótimo, a gente vai ter um espaço lá para a gente poder estar trabalhando várias coisas. Talvez até um RH Debate presencial. Que maravilha. Pode estar acontecendo lá. Saudade. 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 Ô, Mônica, faça as suas considerações finais para a nossa audiência aí. Sim. E se você, inclusive, falar alguma coisa sobre a academia também, enfim, alguma dica, quem quiser entrar em contato com a academia, o descritivo vai estar todo aí em algum lugar da tela quando isso entrar no ar, mas fica à vontade para fazer as suas Não, eu acho que eu considerações. já falei bastante da academia, tem o link aí do site, vocês podem pesquisar. Eu queria concluir com um alerta para recursos humanos. Em 2012, quando eu comecei a trabalhar com home office, a falar de home office, eu participei de muitas palestras e, assim, em muitas palestras, eu até como participante, eu levava o tema e via muita resistência de recursos humanos a implantar home office, né? Eu não preciso dizer que quando chegou a pandemia, eu não dormia, eu trabalhava dia e noite porque eu fui procurada, né, por todo mundo. Lembra daquela pessoa que falava de home office e tal? A gente precisa agora legalizar esse negócio aqui, ninguém sabe fazer, né? E eu via que era muito pelo desconhecimento, pela falta de interesse mesmo de recursos humanos em pegar para si. Não é uma causa, né? É uma necessidade urgente de se dedicar a isso, a preparar as pessoas para fazer a inclusão verdadeira, né? Não só de autista, mas de todos os tipos de transtornos e condições e todos os tipos de deficiência, né? Agora, eu acho que a gente está com essa necessidade na nossa porta, né? Como eu falei, assim, a cada 10 pessoas, 3 têm alguma relação com um PCD e principalmente com autistas, né? Então, eu acho que é o momento de RH deixar a sua marca, sabe? De RH passar para um nível dentro das empresas em que ele realmente implante, ele realmente traga a condição, né? Ele realmente faça a inclusão. Porque normalmente RH reage, né, às demandas. E eu acho que está na hora de RH voltar a ter o espaço grande no board da empresa, a ter um espaço respeitado e não ser aquela área que fica lá, né, no sanduíche entre empresa e colaboradores, né? E, obviamente, associada a isso tem uma mudança que pode ser promovida na sociedade através do mundo corporativo. Então, pensem bastante sobre isso, sobre a sua função dentro da organização e sobre a responsabilidade de cuidar um pouco também da sociedade fazendo essa inclusão. É isso. Obrigado, Mônica. Obrigado, você, a partir de hoje, é uma estrela. Muito obrigada. Você vai entrar no nosso grupo. Muito obrigada, gente. Foi maravilhoso. Obrigada.